A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Vamos estudar a lição 8, praticando a gratidão. E como de costume, vamos ver o conceito das palavras. O que é gratidão? A gratidão ou agradecimento é o ato de reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor. Então é algo que você estava precisando e essa pessoa fez por você. E aí, diante dessa afirmação, quem mais merece a nossa gratidão se não for o nosso Deus? Ele que nos amou de tal maneira que deu o filho dele para morrer por nós. Então, a pessoa que mais merece a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração, é o nosso Deus. Só que quando eu estava pensando nessa aula, quando a gente fala de benefício, auxílio, aquela primeira definição ali parece que é sempre um sim. Porém, às vezes o benefício, o auxílio e o favor de Deus para a nossa vida é o não dele. Para algo que nós queremos. Vamos entender um pouquinho ao longo da nossa aula sobre isso. Então, o cuidado de Deus. O Senhor é aquele que mais nos ama e nos conhece assim profundamente. O Senhor, ele conhece a gente melhor do que a gente mesmo. Ele nos entende perfeitamente. Por isso, quando pedimos algo para Ele e a sua resposta é não, devemos ser gratos, pois com certeza está nos livrando de algum mal e nos dando ainda algo melhor. Então, a gente precisa entender. O Senhor, ele tem, às vezes a gente sempre fala, a resposta dele é sim, não ou espera. E às vezes ele dá não mesmo, ele fala, não, isso que você está pedindo não é o melhor, não é esse caminho que eu preparei, você não vai se dar bem aqui, é de outra forma. E a gente tem que compreender que isso é o que é o cuidado do Senhor e devemos ser gratos a Ele, porque com certeza o Senhor tem algo melhor para nós. Sendo grato a Deus. Uma das maneiras de agradecer a Deus é louvá-lo com cânticos, palavras, orações de gratidão, cultos de ação de graça. Isso é uma das formas, A gente vem aqui em Salmo 100, 4 e 5, que diz assim, entrai pelas portas dele com gratidão, em seus átrios com louvor, louvai-o, bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Então, entrar com gratidão, louvando ao Senhor, reconhecendo tudo que Ele fez por nós, tudo que Ele é. Amém? Aqui tem um exemplo de gratidão também a Deus. Está lá em Lucas capítulo 17, do verso 12 ao 19, que nos diz assim. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele vendo-os, disse-lhes, ide mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles ficaram limpos, e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e a este era samaritano. E respondendo Jesus disse-lhe, não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A gente vê aqui a gratidão, eram 10 leprosos, e apenas um voltou, era um samaritano. Ele viu que ficou são, no meio do caminho, eles não foram curados instantaneamente. No decorrer do caminho, eles foram curados. E ele olhou e falou, Senhor, eu estou curado. E antes dele se apresentar ao sacerdote, ele voltou. Para quê? Para agradecer. Ele reconheceu o benefício, o auxílio que o Senhor Deus deu para ele. E Jesus falou, vai, a tua fé te salvou. Os outros foram apenas curados, mas não foram salvos. Esse aqui, além de ser curado, ele também foi salvo. Amém? Então vale a pena ser grato ao nosso Deus. Outra forma muito especial é demonstrar a gratidão, é servi-lo com fidelidade, alegria e confiança. O apóstolo Paulo foi um exemplo. Quando dizemos em dedicação ao serviço ao Senhor, ele foi grato a Deus por servi-lo. A gente vê em várias passagens Paulo sendo grato, servindo assim com toda a dedicação dele. Vamos ver aqui em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 12. Agradeço àquele que me deu forças, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou digno de confiança e designou para servi-lo. Paulo estava sendo grato aqui, ele estava agradecendo a Deus, porque ele falou assim, olha, eu tenho oportunidade, é um privilégio eu estar servindo ao Senhor. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, 15. Por vocês de boa vontade me desgastarei e gastarei tudo que tenho, embora pareça que quanto mais eu os ame, menos vocês me amam. O que Paulo está falando aqui? Olha, eu vou me dedicar à obra, às pessoas, vou ajudar,
vou falar do Evangelho, vou fazer tudo que eu puder por vocês para falar cada vez mais do Evangelho. Ainda que pareça que quanto mais eu me entrego, quanto mais eu faço, parece que vocês gostam menos de mim. Quer dizer, às vezes as pessoas não reconheciam a dedicação de Paulo, mas ele não se importava com isso, ele sabia que o Senhor estava vendo, então ele se dedicava, né? Para ele era prazeroso servir ao Senhor, ele era grato por isso. Se analisarmos a situação do mundo em que vivemos, infelizmente encontraremos algumas características negativas, como egoísmo e ingratidão. Contudo, nós cristãos, chamados para ser sal da terra e luz do mundo, devemos agir de forma diferente, ou seja, ajudar o próximo e sermos gratos tanto a Deus quanto às pessoas que estão ao nosso redor. Vale lembrar que o ser humano vive em sociedade e dependemos uns dos outros e a gratidão é necessária. Então a gente tem que ser grato às pessoas também. Tem pessoas que falam, eu sou só grato a Deus. Ok, em primeiro lugar ao nosso Deus, sem dúvida. Mas nós temos que ser grato também às pessoas que estão aqui na Terra, às pessoas que nos ajudam. Nós vivemos em sociedade, o ser humano não é para viver sozinho. Então, a gente vai um ajudando o outro e vamos reconhecendo, vamos sendo gratos. Né? Não custa você agradecer, você reconhecer, você dar um obrigado, às vezes dar um presente, às vezes fazer uma homenagem, dar honra àquela pessoa. Isso não é pecado. Lógico que, em primeiro lugar, o nosso Deus e depois as demais pessoas. Né? Então, a gente precisa disso, é necessário isso. E é bom, não é tão bom quando você ajuda alguém que alguém te reconheça. Lógico que a gente não pode ser soberbo, né? Esperar esse reconhecimento. Quando a pessoa fala, realmente eu sou bom mesmo. Não é isso. Mas quando você é reconhecido, que alguém te agradece, você fica feliz por ter ajudado. E aí você faz o quê? Você dá glória a Deus. Você fala assim, olha, eu consegui porque o Senhor me ajudou, o Senhor proporcionou que eu ajudasse. É tão bom você ser instrumento do Senhor. Por isso que a gente fica feliz, a gente recebe aquilo ali, mas a honra, a glória, a gente dá a Deus. A gente tinha um pastor que ele falava assim, olha, que toda honra, toda glória seja ao Senhor e que nós nos alegremos nisso, ficamos alegres por isso, porque somos instrumentos dele. Ele nos usa para ajudar a abençoar outras pessoas e é tão bom isso. E dessa forma vai. Às vezes você que é ajudado, às vezes é você que ajuda, mas o importante é estarmos em comunhão e sabendo que tudo que nós fazemos vem do Senhor. Amém? Vamos lá. Sendo grato à família. Muitos são gratos a tantas pessoas e não reconhecem ou não demonstram gratidão à sua família, em especial aos pais. A palavra de Deus nos ensina a honrar pai e mãe e uma das formas de honrarmos é sendo grato a eles. Eu vejo às vezes adolescentes, jovens, olha, na verdade todos, falam de tal, porque tal pessoa me ajudou, eu sou grata, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, dá presente, parará. E para os pais nada, não é grato, não reconhece o que o pai e a mãe faz. Principalmente adolescente, às vezes acha que o pai é chato, que pega no pé, mas olha, o pai tá ali, a mãe tá ali, tá sustentando, tá ajudando, tá protegendo, tá orando, não importa ali, eles estão sempre ali, os pais sempre abaixo de Deus, normalmente, quase que ali 99% é os pais que estão ali segurando as pontas dos filhos, que estão ajudando, e nós devemos ser gratos. Alguns só vão reconhecer quando perde pai e mãe. Mas olha, não espere perder o pai e a mãe para reconhecer. Reconhece agora, seja grata agora. Às vezes para uma mãe basta um abraço, um beijo, sabe, uma palavra obrigada. Agradeça, sabe que a roupinha tá lavada, tá passada, a comidinha tá feita. Ao pai que tá trabalhando, que tá sustentando, que tá ajudando, que ensina. Sabe que às vezes alguns estudam em escola particular que tem a oportunidade, né? O pai e a mãe tá pagando. Então, agradeça a Deus, agradeça a família e honra teu pai e tua mãe, né, para que seus dias se prolonguem. É o primeiro mandamento com promessa, é o Senhor que fala. Sendo grato em todas as circunstâncias. Lá em 1 Tessalonicenses 5,18 nos diz assim, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nós que servimos ao Senhor temos a certeza que o controle da nossa vida está em suas mãos e que nada acontece se não for permissão dele. Por isso, até mesmo quando as coisas não estão fáceis, somos gratos, pois com certeza vamos ter alguma experiência com o Senhor. É fácil? Não, é muito difícil. Né? Tem momentos que a gente está passando, adolescentes passam por situações, a gente vai ter algumas lições aí seguindo, que fala sobre bullying, sofre bullying na escola, sofre perseguição, é rejeitado, não consegue o que quer. Isso é o quê? São situações, são tribulações. Mas em tudo isso,
dai graça. Tudo isso, fique firme com o Senhor. Mas tem que estar firme com o Senhor. Porque quando nós estamos com Ele, nós sabemos que somos guardados por Ele. Os anjos dele estão ali, ao nosso redor. O inimigo, o que o inimigo for fazer foi porque Deus permitiu. E o Senhor põe um limite. Eu sempre lembro de Jó. Jó, ele estava ali, era um homem temente a Deus, né? E aí o Senhor permitiu que o inimigo fizesse aquela lambança na vida dele, mas que não tocasse aqui na alma dele. Foi o Senhor que permitiu. Só que o cativeiro de Jó foi virado. E Jó teve que experiência com o Senhor. Tudo estava no controle da mão do Senhor. Então nada na vida do crente que é fiel, o crente que confia no Senhor, que sabe que tudo está no controle, nada acontece, nada passa. Assim, olha, sem a permissão do Senhor. Porque a nossa vida está nas mãos dele. E aí nós temos que fazer o quê? Dar graça. No período que minha mãe estava doente, eu tive várias situações, às vezes que aparentemente parecia que estava dando tudo errado, né? Às vezes ia no hospital, a médica falava para mim que ia pedir tal exame, quando eu chegava lá na hora, ela não tinha pedido tal exame. Algumas vezes eu falava, não acredito. Aí eu me lembrava, eu ficava quieta e falava assim, não, tudo dá graça. O Senhor está no controle. E aí, às vezes, eu ia ver lá na frente, que ainda bem que ela não colocou aquele exame, porque eu tive a oportunidade de passar por outro médico, de ter uma outra situação, de outras coisas acontecendo. Eu lembro muito bem que quando minha mãe marcou a cirurgia para ela, que ela tinha que fazer, ela tinha câncer, e eu lembro que na primeira data, estava tudo certo, irmãos, tudo certinho. A gente chegou cedo lá no hospital, assim, era SUS, mas estava tudo marcadinho, tudo bonitinho. Chegamos lá no hospital 4:30 da manhã, 5 horas por aí, estávamos lá. E o que aconteceu? Acabou a anestesia, irmãos. Não tinha anestesia. Falou, olha, a senhora está dispensada, não vai dar para fazer a cirurgia, porque acabou aqui a anestesia. Não dá para fazer. Nós fomos para casa, um pouco angustiado, eu voltei para trabalhar, mas nós não murmuramos, nós falamos assim, olha, se não foi feito, Deus sabe de todas as coisas. É fácil, irmãos? Não é. Eu não vou dizer para os irmãos que eu voltei alegre e sorridente, não, voltei preocupada, mas eu falei assim, está nas mãos do Senhor, não vou murmurar. Lembra da aula passada? Lidei com a tribulação com o quê? Com paciência. Aí remarcaram. E quando remarcaram, irmãos, deu tudo certo. A mulher que ficou no quarto com a minha mãe era o quê? Era crente também. Na primeira noite eu não pude passar com ela. Estava muito preocupada com a minha mãe. Mas essa irmã estava lá. E sabe o que elas fizeram, irmãos? Ficaram cantando louvores ao Senhor. Então, olha, não foi da primeira vez, mas foi na segunda. E a segunda foi melhor do que fosse a primeira. Vai saber quem estaria no quarto com ela, o que aconteceria. Mas não, deu tudo certo para a honra e glória do nome do Senhor. Então, assim, a gente tem que dar graças, glória ao Senhor em todo o momento. E ter a convicção que tudo está na mão dele. Lidando com a ingratidão. Ingratidão é a falta de reconhecimento por algo bom que uma pessoa fez para outra. Na verdade, a ingratidão é a falta de amor. Onde não há amor, há prejuízo, ou seja, tristeza, perda de confiança, desânimo e ressentimento. Então, a ingratidão é a falta do reconhecimento. E se não tem esse reconhecimento, é o quê? A falta de amor. E aonde não tem amor, irmãos, só tem coisa ruim. Mas a gente tem que lidar com isso. E olha, Jesus é um mestre em lidar com gratidão. Sabe por quê, irmãos? Porque ele derrama, ele lida com a gratidão derramando o seu amor. Olha, quem foi a pessoa que mais sofreu ingratidão senão o nosso Senhor Jesus? Jesus pregava para o pessoal e o pessoal perseguia. Jesus morreu por nós, carregou todos os nossos pecados. E ainda hoje tem gente que nega, que zomba do Senhor. E ele está ali, ele ainda ama. Ele está ali de braços abertos, recebendo essas pessoas. Até nós mesmos, irmãos, como a gente é ingrato com o Senhor Jesus. Às vezes a gente murmura, reclama de coisas, e não deveríamos reclamar. Mas ele é mestre em lidar com isso, porque ele derrama o seu amor em nossos corações. E nós devemos agir da mesma forma. É fácil? Claro que não. Minha bisavó falava assim, olha, a ingratidão tira a afeição. Quer dizer, a ingratidão tira o carinho, tira o amor, você vê a pessoa de outras formas. Mas a gente tem que estar trabalhando com isso, pedindo a Deus a graça, o amor dele sobre a nossa vida, para que a gente venha amar também. Sabemos que não é fácil, mas creia que tudo que você faz está registrado e haverá uma recompensa. Tem isso também, irmãos. Quando a gente faz algo para alguém, a gente precisa ficar esperando esse reconhecimento. Não, eu sei que é difícil. O ser humano espera, sim. Se a gente falar que não, é mentira.
Mas a gente tem que trabalhar isso na nossa vida, a gente tem que fazer sem esperar nada em troca, sabendo que o Deus está lá anotando, Ele está registrando, e o nosso trabalho não é em vão. Olha lá, em 1ª carta aos Coríntios 15:58, nos diz assim, ó: portanto, os meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tem outra aqui, ó, Salmo 62:12. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Então, se você está fazendo bem, o Senhor vai te retribuir com o bem. E chegamos aqui à nossa conclusão. Pratique a gratidão até nas ocasiões difíceis, pois quem é grato será honrado por Deus. Portanto, seja grato ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Amém? Que Deus os abençoe e uma ótima semana.